Olá, tudo bem com você? É muito bom ter você novamente conosco na nossa fantástica classe da Escola Sabatina. É maravilhoso estarmos juntos estudando, recapitulando a lição de 1º e 2º Coríntios. Estamos aprendendo muita coisa que às vezes a gente, na leitura diária, no ano bíblico, a gente não consegue pegar. Mas, graças a Deus, a lição ela vem para abrir a nossa mente, fazer com que a gente compreenda muito mais daquilo que a palavra de Deus quer dizer para mim e para você. E olha, eu vou te contar uma coisa, nós estamos na lição número 7 e vou te falar, que lição mais saborosa. Queira Deus que essa lição faça diferença na sua vida, na vida dos seus familiares e que a gente possa exercer o que aqui aprendermos, tá bom? Obrigadão por estar com a gente. E eu tenho o privilégio hoje de apresentar 2 grandes amigos. Como é que estão, meus pastores? Tudo bem, alegria estar aqui com você. Eu agradeço. Graças, E você sumido, até que enfim trouxemos de volta, hein? Que é isso, estamos sempre por perto. Graças a Deus também. Agradeço o convite, pastor Gerson, que é o dono da casa. Sempre bom estar aqui junto com Alegria. você, compartilhando as verdades da palavra de Deus. E é como muito é bom, bom né? estudar e crescer no conhecimento. É fantástico, né? Muito bom. Deus dá essa, como vamos dizer assim, liberdade da gente aprender, expandir. E até a expansão é tão grande que, se eu quiser até negá-la, eu também posso, né? Essa é uma coisa linda, Liberdade, né? que Da Deus nos salvação, que é só um Deus que ama mesmo que dá para a gente, né? Verdade. Então é muito bom vocês verem nossos convidados de hoje. Então promete que essa lição aqui vai ser uma lição fantástica, como todas as outras têm sido, certo? E eu agora peço atenção, você que está aí, que é aquele momento fantástico em que eu e você, nós todos juntos, colocamos nas mãos de Deus os nossos anseios e as nossas necessidades. O pastor Lucas vai orar para a gente. Enquanto ele estiver orando, interceda por nós aqui também, pela nossa classe, por todos os equipamentos, para que dê tudo certo, pelas nossas vidas também. E nós vamos estar aqui, eu, Kevin, você está joia, Kevin? Eu e o Kevin, o pastor Gerson e o pastor Lucas vamos estar aqui intercedendo por você. Fantástico? Você ora para a gente, pastor? Vamos orar então? Bondoso Deus, eterno Pai, louvado e engrandecido, Senhor, seja o teu nome. Amém. Nós agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pela capacidade de raciocínio, poder estudar, poder descobrir mais da tua vontade. E pedimos a ti, Senhor Deus, que nos dirija neste estudo, para que possamos chegar naquilo que é o teu propósito para a nossa vida, que é o conhecimento da tua vontade e do teu querer. Em especial nesta lição a respeito do amor. O amor ao qual nós temos que exercer, segundo o que está em 1 Coríntios, uns pelos outros. Pai, abençoe também todos aqueles que estão ouvindo esta oração, que está nos acompanhando, seja apenas pelo áudio, ou seja pelo audiovisual, para que as tuas bênçãos também os alcancem. Abençoe a eles com seus desejos, com seus anseios. Abençoe, Senhor Deus, com as suas lutas e dê-nos sempre a vitória no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, para você que está aí, olha que legal, a lição dessa semana, o título é O Retrato do Amor. Aqui na nossa lição, tem uma figurinha que mostra assim, um tablet, né, um iPad, certo? Com Jesus dando a mão e levantando alguém. E tomara que até o final da lição você seja essa pessoa sendo levantado pelo grande amor de Jesus Cristo. E eu queria começar essa lição, porque assim, eu não sei se vocês têm a mesma dificuldade que eu tenho. Quando a gente fala em amor, é complicado, né? Porque eu amo cachorro, eu amo gato, eu amo carro, eu só não amo Kevin, o resto eu amo tudo, certo? Como é que é amor, assim, na visão de vocês, assim, esse amor, eu consigo entender o amor de Deus por esse amor que a gente conhece? A palavra em português amor, ela realmente é uma palavra que é utilizada em vários contextos, né? E dependendo do contexto, você entende o significado. Mas no original, ou nos originais ao qual foi escrito, no caso 1 Coríntios, no grego, a palavra amor, ela não é uma única palavra, são 5 palavras diferentes. Cada um com um grau de... Cada um com significado diferente. Por exemplo, o que nós vamos estudar aqui é o amor ágape ou agapau, que é o amor entre irmãos, que é diferente, por exemplo, do amor eros,
que é entre marido e mulher. Então, são palavras diferentes. No grego, ele tinha muito mais facilidade de entender o amor, porque cada palavra, num contexto diferente, tinha um significado diferente. Já no português, tudo é amor, tudo é amor. E, principalmente no tempo que a gente vive hoje, foi banalizada essa palavra amor. A palavra amor hoje, para você ter uma ideia, entre pai e filho, é aquele amor permissivo. Que não tem nada a ver com amor, né? Que não tem nada a ver com amor, porque um amor de verdade, segundo a Bíblia, é aquele amor que sabe a hora de dizer sim, a hora de dizer não, a hora de dar, a hora de tirar. Porém, um amor hoje que o povo está acostumado é o amor permissivo. O amor negativo já não é tão bem amor assim. Então, se é uma palavra só, e ainda dependendo do contexto e da cultura que você está vivendo, do momento que estamos vivendo, então é bem complicado entender. Mas, quando você vai na Bíblia, no contexto, e também nos originais, fica mais fácil entender. Mas, em português, realmente é bem complicado. Eu aqui no versinho, você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 13, diz assim: agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. Pastor Gerson, então, quando está falando essa questão desse amor aqui, tem nada a ver com esse amor aí que o pastor descreveu da atualidade nossa, né? Sem dúvida. Esse amor de que Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13, eu até anotei aqui na minha lição, porque eu achei muito interessante. Esse é o tipo do amor que ele é um amor santificado e de origem celestial. Nossa. Então, só é possível desfrutar dos benefícios desse amor ágape, que é justamente esse amor aqui de 1 Coríntios 13, se estivermos ligados a essa fonte, que é Deus. A gente estudou ao longo da lição, a Bíblia afirma isso, que Deus é amor. Então, ele é a fonte do verdadeiro amor. E acho que aqui é um ponto para a gente destacar. Por que eu digo verdadeiro amor? Porque hoje, como o pastor Lucas bem colocou, o amor ele é confundido muitas vezes com paixão, o amor é confundido muitas vezes com um simples sentimento que vem, mas logo passa, e a gente vê isso na sociedade. Por exemplo, quantos casais não fazem juras de amor e depois de algum tempo se perguntam onde está esse amor? Entendeu, Kevin? Então, diante disso, é bom a gente fazer essa diferenciação, porque esse amor de que a Bíblia fala, ele é um amor que vem de Deus, ele é um amor santificado em todos os aspectos e também é de origem celestial. E eu queria só completar aqui, vai lá. Porque também, por ele ser um amor santificado e ter a origem em Deus, ele também é um amor que é altruísta. Ou seja, é um amor onde eu dedico esse amor ao outro. Também é um amor incondicional. Eu sei que a gente vai falar bastante sobre isso, mas esse também é um ponto importante, porque muitas pessoas pensam assim, bom, eu vou amar se houver uma contrapartida. Aí já não é amor, né? E esse amor que vem de Deus, ele é um amor que é incondicional, ou seja, aconteça o que acontecer, eu continuo amando. E também é um amor que é sacrificial, ou seja, é um amor que leva ao sacrifício. E está num contexto das lições anteriores. A gente não pode desconectar a lição 7 das demais. Isso. As lições demais, baseadas no capítulo de 1 a 4, falou sobre as intrigas internas. Do capítulo 5 a 7, falou sobre o problema dos pecados entre o povo. Do capítulo 7 ao 9 e também o 10, falou sobre entrar na justiça, um irmão contra o outro, e aparentemente até por conta do problema dos pecados, parece que era um filho que estava num relacionamento incestuoso com a madrasta, e o pai entrou na justiça. E agora Paulo entra no contexto do amor abnegado. Por quê? Para entender o papel de cristão, nós precisamos desse amor. Muitas das vezes, o perder para Deus é ganhar. O abrir mão é ganhar. O deixar de ganhar agora é ganhar depois ou ganhar na eternidade. Então, como o pastor falou, é um amor que provém de Deus. Os problemas que eles estavam passando
eram impossíveis de serem superados sem esse Sem amor aqui, sem esse amor. Não é nem sem o amor, é sem Sem esse. esse, né? Tinha que ser esse, que é o amor advindo de Deus, o ágape, o amor agapó. É aquele que o fraco, que o forte, desculpa, lá citando as lições Isso. anteriores, ia cuidar do fraco. Eu não preciso, eu sou forte, mas eu vou cuidar dele porque eu o amo. Eu não vou fazer, não é porque é certo, não é porque é errado. Eu não vou fazer porque ele se fere. Então, por ele se ferir, eu o amo tanto que eu vou deixar de fazer. Então, é um contexto que Paulo está falando, a gente compreende esse amor. É um amor vindo de Deus, necessário para resolver os problemas de Corinto. E olha, eu vou falar para ti assim, sem amor mesmo é complicado, né? Veja só, no casamento, quantas perdas às vezes a gente tem, certo? Porque, tô falando, não, às vezes financeira, não é essa a questão. Não. Mas a perda emocional que a gente tem em prol do cônjuge. Abrir mão, fazer, às vezes, até o que você não gosta, e quando eu digo aqui não gosta, uma situação que não é muito, mas o outro gosta, vamos lá, vamos estar juntos. Eu vou com birra, mas vou. Não sei Vamos- se... Você é um pobre que você apanha também, né? Ou quer não? ver? Eu Quer- lá em casa é Quer ver um complicado. detalhe? Detesto o shopping, mas ela gosta, vamos. Vamos. É melhor estar do lado dela do que ela sozinha e um outro lá olhar para ela. E Então é olha melhor que estar não é do esse lado amor dela. ágape que você está falando. Não, não é, mas Esse amor que nós estamos falando de marido e mulher é o Eros. Eros. Agora, interessante, né? Quando se fala da irmandade da igreja, às vezes a gente não está querendo, ou a gente não quer correr o risco de perder nada, né? A gente quer sempre levar vantagem, e se não levar vantagem ainda, quer lascar o outro, não é assim? Infelizmente. Infelizmente. E essa lição trouxe aqui um aspecto interessante, que até mesmo os dons espirituais, se não forem achei muito usados, interessante também. motivados pelo amor, né, onde a intenção do coração não seja o amor, eles se tornam nulos. E aqui é interessante, porque às vezes a gente tem a admiração por pessoas que têm muitos dons e dons especiais. Porém, se esses dons não forem usados para a glória de Deus, por amor a Deus e ao próximo, eles não têm valor algum. É como Pode até fazer início do barulho, né? capítulo. Pode até fazer barulho, pode até ser visto e aplaudido pelas pessoas, admirado, mas ele não tem valor diante de Deus. A gente tem que cuidar muito, né? Muito. Tem que cuidar muito. Aqui na lição de domingo tem uma advertência de Jesus, está lá em Mateus 24:12, que Jesus alerta, né? Interessante que quando Jesus fala a palavra amor, não sei qual que é que ele fala aí, vocês que são os teólogos, mas assim, mas pelo que ele fala, parece que todos os amores, tanto ágape, filéu, eles seriam afetados pela tal da maldade do coração humano, né? A ponto de dizer, será que vai existir algum tipo de amor ainda? Veja, eu louvo a Deus que tem a palavra quase aí, né? Se não tivesse a palavra quase... Aí estava lascado. Né? E é uma profecia que vai se cumprir. E aí eu costumo dizer na minha casa assim, que essa profecia vai se cumprir, não precisa se cumprir na minha vida. Isso, importante. A profecia de que a igreja vai ser morna, ou seja, frio com quente, vai se cumprir, mas eu quero ser o quente. Não Isso. precisa se cumprir na minha vida. A profecia de que quase todos o amor se esfriaria vai se cumprir, mas não precisa cumprir na minha vida. E o esfriamento do amor é a falta de empatia, a falta de olhar para o outro como semelhante, falta de entender. Sabe, eu costumo dizer que quem se acha o tal é porque não entendeu quem é. Eu me sinto tão insignificante e eu vejo tanto o amor e a misericórdia de Deus para comigo, que quando eu olho o outro, eu falo assim, não é possível que o outro é pior do que eu. Na verdade, Paulo diz assim, miserável pecador do qual eu sou o pior. Por que ele falava isso? Porque ele conhecia o pecado dele. E muita gente hoje é tão arrogante que conhece os seus pecados e ainda se acha melhor do que o outro. O do outro é pior. Agora vamos lá. Aqui nós vimos, você aí, ó, entendemos o que o amor é na realidade. A origem dele é divina. Se não for divina, não há essas paixõezinhas aí que dá febre, fica com vontade de não comer. Isso já era, se esquece. Isso aí, não. Aqui é amor de verdade, entrega, certo? Se tem esse amor de verdade, pastor Gerson, o que é que o amor faz? E depois você começa e se vira aí. Eu preciso entender. Não sei, você também é curioso para saber o que o amor faz, não é? Então vamos ver o que esse amor que Deus dá faz.
Nós temos uma lista aqui, né? E Paulo faz a questão de diferenciar o que o amor faz do que ele não faz. Então já vamos entrar nessas Né? duas questões, já vamos misturando elas aí para a gente... Porque nesse contexto do que o amor faz, a gente precisa entender o que é, mas a gente também precisa entender o que não é, para a gente ter uma definição correta daquilo que é o amor que vem de Deus. Então, tem uma lista aqui que o texto bíblico nos traz. Por exemplo, o amor, ele é paciente. E eu vou falar aqui todos os itens, depois a gente vai comentando cada um deles. Eu já aqui. vou rindo aqui porque já começa a pegar no meu pé aqui já. Paciência, paciente também. O amor, ele é um amor bondoso. Ele alegra-se com a verdade e ele tudo sofre, ele tudo crê, ele tudo espera e ele tudo suporta. Isso é o que o amor faz, isso é o amor, o que ele é na sua essência. Paciência, pastor. Como é difícil ter paciência, né? Mas eu costumo dizer que nos últimos anos a gente vai amadurecendo. Só não pode apodrecer, né? Mas amadurecer é bom. Pode. Antigamente eu queria ter tanta razão, hoje eu prefiro paz. Aquele que entende que a paz é mais importante do que a razão, ele aprende a ser paciente. Mas não é natural, não. Não, né? A gente tem que pedir de Deus. Quantas vezes, às vezes, dá vontade de voar na garganta, às vezes dá vontade de dar uns 3 tapas. É a natureza nossa. Mas a gente fala assim, vale a pena? Aí tá, eu ganho. Pode ganhar briga. E aí? E depois? Então, assim, às vezes não compensa. Mas nós precisamos entender. A palavra macrotímel quer dizer assim, ó, suportar pressão. Então, a palavra original do ser paciente é suportar pressão. Então, vocês têm que ter esse marketing, porque vocês têm cada irmãozinho para vocês cuidar. E essa palavra aqui é como se fosse um recipiente cheio de gás. Ele tem que suportar a pressão. A botija de gás de 13 quilos suporta não sei quantos bar de pressão, né? Aquela botija que vai o gás do carro, o carro que usa gás, suporta uma certa pressão. Então, a palavra aqui é essa, a gente tem que suportar a pressão. E vai vir, viu? Pressão de tudo quanto é lado. Né? O crente ele é tentado quanto é lado, internamente, externamente, vem de lá, vem de cá, vem fogo amigo, vem fogo inimigo, e a gente tem que estar em pé. Sabe, Jefferson, a gente precisa pensar e ter isso em mente, que esse amor de que Paulo fala, ele é uma graça especial concedida pelo Espírito Santo. Quando a gente entende isso, aí a gente vai olhar para essa lista de que foi citada aqui e a gente para pensar que realmente o ser humano é incapaz de desenvolver essas características se não for uma graça especial de Deus na vida do indivíduo. Porque isso aqui não é natural, a gente não nasce com essas características todas, mas é uma ação da graça de Deus na nossa vida, concedida pelo Espírito Santo. Então, só seremos, de fato, pacientes, bondosos, nos alegraremos com a verdade, vamos tudo sofrer, vamos tudo crer, vamos esperar com paciência e vamos tudo suportar à medida que essa graça nos alcançar. E eu acho que vale aqui uma autorreflexão, sabe, pastor Lucas e Jefferson? Você também que está nos acompanhando em casa. Porque a gente precisa avaliar isso e olhar para a nossa vida. Porque a gente tem uma tendência de olhar textos como esse e começar a falar, olha, fulano precisa amar mais. Tal pessoa ali, ó, não demonstra amor na vida dela, mas a gente precisa trazer isso para a nossa realidade. Espera aí. Eu estou fazendo isso? Espera aí. Eu estou desenvolvendo essas características na minha vida. O meu amor, e aí eu falo o amor no geral, que envolve o tratamento para com a esposa, para com os filhos, para com os meus irmãos da igreja, com os irmãos da fé. Amor para com o meu próximo, amor para com as pessoas, amor para com Deus. O amor que envolve todas as áreas da minha vida, será que ele passa nesse filtro? Porque é isso que Deus espera de nós. Eu estou demonstrando esse amor? Eu acho que a pergunta é essa. A gente sempre tem uma tendência de terceirizar e falar assim, olha lá, realmente seria tão bom que tal pessoa ouvisse isso. Quem sabe ela não muda a sua atitude, quem sabe não muda o jeito de tratar o outro.
Mas espera aí agora. Vamos falar e vamos olhar internamente. E eu? As pessoas que me observam, as pessoas que estão ao meu redor, será que elas veem em mim um amor que tudo suporta? Que tudo espera? Que tudo crê? Que tudo sofre? Então, eu acho que é uma reflexão que a gente deve fazer à medida que a gente estuda esse tema tão importante. E precisamos fazer assim, e me parece, né, que há uma ligação com os frutos do Espírito muito grande, né? Sem dúvida. Por isso que confirma cada vez mais. E quando você vê Paulo escrevendo, o positivo é o que Paulo esperava deles. E o ponto negativo... Eu já ia falar para você agora. Fala para mim agora o que não faz. Tire os não. Parece que Paulo está dizendo assim, ó, vocês têm que parar de serem ciumentos, têm que parar de se envaidecer, pararem de serem orgulhosos. Parece que Paulo está dizendo assim, na primeira parte, ó, isso aqui é o que vocês têm que ser. E agora isso aqui é o que vocês têm que parar de ser. Ah, tá. Não pode ser. Parar de ser. Tem que parar de ser. Por isso que ele falou, não se arde em ciúme. Ou seja, pare de ser ciumento, não se orgulha, para de se orgulhar. E eu vou dizer mais, pior do que aprender o certo é desaprender o errado. É muito difícil desaprender o errado. Quando eu costumo dizer que são os vícios de convivência, é muito complicado de fazer. A minha esposa está atualizando a habilitação dela, e aí, na hora de fazer, ela falou, me ajuda, que eu falei, não, você vai fazer uma aula com um rapaz, porque é tanto vício na hora da prática que eu vou acabar atrapalhando. Ele tem que ensinar a fazer o que é o certo para passar na prova. É muito difícil você desaprender a fazer as coisas erradas. É muito difícil. É muito difícil. Vocês, Kevin, tem cara de santinho, mas eu sou complicado. É muito difícil. Mas continua a lista aí. E aí a lista continua, depois do orgulhoso. Não conduz de forma inconveniente. E o que a gente tem de gente inconveniente? Né? Nossa, o Elton Furtado, ele tem uma frase, ó, a coisa que menos tem hoje é a pessoa que se manca. Uhum. Ou seja, que se coloca convenientemente no seu lugar, né? Difícil, é difícil. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui, mas inclusive em redes sociais, por exemplo. Não, nem fala isso. Né? Porque também isso é um testemunho para as pessoas, para o bem ou para o mal. Então, além da vivência, da convivência no pessoal, a gente também tem que aplicar isso daqui para fora do pessoal, para né? Fora, justamente. Né? E aí a lista continua, não busca seus interesses. Paulo, ao tratar lá do problema dos pecados dentro da igreja, ele estava tentando colocar isso na mente deles. O interesse maior não é mais meu e seu, é do coletivo, é do geral, é o testemunho. Então, não dá para buscar os seus interesses, não pode se irritar. Não, eu vou falar, eu vou pegar o Paulo que eu vi lá no céu. Não pode se irritar. Irai-vos, mas não pequeis. E a gente se irrita à toa, né? Por coisas pequenas, sem sentido. A gente vai, minha nossa, por que Paulo tinha razão? Paulo tinha razão. Pode continuar, pastor. Não se ressente do mal. Esse que eu acho difícil. Não se alegra com a injustiça. Esses dois aqui, olha. Não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça. O que mais tem, eu vou falar para vocês assim, ó. Eu tive o privilégio de trabalhar um pouquinho na minha juventude a gente trabalhar com medicina alternativa, e uma que a gente trabalhou foi também a comportamental. Mas o que a gente pega de pessoas doentes por causa de ressentimento? Seca os ossos, a Bíblia fala, né? E assim, Paulo, ele não está dando só a questão assim, não pratique esse pecado, ou seja, pare de fazer para a saúde e bem. A própria Bíblia fala, né? Eu encubro o meu pecado, seca meus ossos. O senhor lembrou? Confessei e então acabou. Passei a viver. A gente, por isso que o amor tem que ser o amor verdadeiro, né? Por isso que tem que ser. Porque se ele não for verdadeiro, você não vai querer ter o prejuízo. Não vai. Esquece prejuízo. E não se alegra com a injustiça, né? Veja, tem gente que quer ganhar a qualquer custo. Mas eu já conheci gente que não se alegra quando o outro ganha. Não, porque a gente tem que... Eu brinco lá na igreja e falo, eu fico tão feliz quando eu vejo meus irmãos prosperar. Não tem coisa melhor, não tem? Dá uma bicicletinha, vai para uma motinha, daqui a pouco um carrinho. Tá de moto, vai para um carro, troca de carro. Tem uns que pula da moto para o avião. Não, aí já é demais, né? Aí eu falo assim, aí cuidado, se cair. Mas tipo... Tá vendo, Kevin? Ele não quer muita benção lá, não. Não, pode ter benção, mas de uma moto para um avião, ele sabe o custo de ter um avião. E aí,
compra um carro menor e depois planeja ter filho e ter um carro maior, porque a família requer isso. Eu fico tão feliz quando os meus irmãos prosperam, mas tem gente que não se alegra com isso. Parece que eles só se alegram com as coisas ruins. Aí Paulo está dizendo assim, não se alegre com a injustiça. Pelo contrário, se alegre com a justiça, se alegre com o outro crescer também. Não só você crescer, mas se alegra com o outro crescer. Eu trouxe uma frase aqui que eu anotei na minha lição, de C.S. Lewis. E ele diz assim: o amor é vulnerável. E quando a primeira vez eu me deparei com essa citação dele, eu fiquei pensando, né? Por que o amor é vulnerável? Por uma razão. Porque o amor ele pode ser rejeitado. Sim. Nesse aspecto, o amor é vulnerável porque Deus ele nos ama com esse amor que é sacrificial, um amor que quer nos salvar, que quer o melhor para nós, um amor de origem celeste. Mas existem pessoas que rejeitam esse amor. E mesmo nós, seres humanos, às vezes amamos esposa, esposo, filho, filha, mas esse amor ele não é correspondido. Só que quando esse amor não é correspondido, o amor verdadeiro não deixa de amar. Isso é interessante, né? Não deixa de querer o melhor, não deixa de querer o bem do outro. Eu acho que esse é um aspecto interessante, que nessa frase de C.S. Lewis ele consegue expressar bem o que o amor também é, que ele é vulnerável. Porque mesmo a gente amando alguém, esse gesto de amor, esse ato de amor, ele pode ser rejeitado. Por isso que o amor, e aqui é um pensamento meu, mas por isso que esse amor ele não se irrita e ele não ressente do mal. Mesmo quando ele é rejeitado, a pessoa continua amando, porque quer o bem do próximo, do outro. Eu lendo tipo uma redação, uma autobiografia, mas de forma redativa, a pessoa dizendo o seguinte, assim, que um dia ele chegou para a mãe dele, ele tinha seus 16 anos, falou: mãe, eu não te amo. Falou: não, a hora que eu falar isso para minha mãe vai se revoltar, vai botar para fora de casa. A mãe olhou para ele assim: sério, filho, você não me ama? Não. Tudo bem, não me importo com isso. Como assim, mãe, eu não me importo com isso? Ué, você tem o direito de me amar ou não. E eu vou te amar sempre. Agora, uma coisa eu vou te falar. Eu não preciso do seu amor. Eu preciso do seu respeito. Amor é uma decisão sua. Respeito é uma obrigação que eu exijo. Aí depois ele falando assim, pensando em tudo aquilo, qual a conclusão que eu chego hoje, já na minha idade madura? Realmente, o amor meu com relação à minha mãe não ia influenciar nada no amor dela com relação a mim, mas o respeito que eu tinha que ter com ela me fez amá-la. Então, às vezes, o que a gente perde chama-se o respeito pela gente e, às vezes, o respeito pelo outro. Uhum. Aí parece que as coisas não têm valor. Eu acho que quando a gente passa a respeitar o ser humano, não como um cachorro. Tem gente que ama mais um cachorro do que um ser humano. Uhum. Certo? Quando a gente passar, eu acho que fica mais fácil para Deus trabalhar esse amor na nossa vida, né? Sem dúvida. Esse aspecto do amor, de novo trazendo isso para uma autorreflexão nossa, né? Nós precisamos pedir a Deus para realizar esse milagre em nós. Sabe, eu acho que deveria fazer parte das nossas petições, da nossa súplica. Senhor, me ajuda a amar mais. Me ajuda a amar mais os meus irmãos, a minha família, o Senhor, me ajuda a amá-lo mais. Eu acho que nós, enquanto seres humanos, pecadores que somos, essa é uma oração que tem que estar diária, sempre nos nossos lábios. Me ajuda, Senhor, porque é uma ação da graça do Espírito Santo em nós. Amém. Se Deus não realizar esse milagre em nós não vamos saber o que é isso e não vamos experimentar esse amor verdadeiro que vem de Deus. Então, e vale a pena, né? Precisamos pedir. E quando eu digo precisamos, somos todos. Todos nós. Eu preciso orar isso todos os dias. E cada um de nós também. Pastor, vamos dizer que aqui esteja uma fotografia de Jesus. Se eu olhar o retrato de Jesus, eu consigo ver isso que Paulo colocou? Exatamente. Essas características que Paulo descreveu do que o amor é.
E ao contrário do que ele registrou do que não é, ou seja, se não é, então o amor é ao contrário, nós vemos em Jesus, Jesus é paciente. Deus, perdoe, porque não sabe o que faz. Que é maior paciência do que esse, que é maior tranquilidade, que é maior amor, maior bondade. Jesus, ele se alegrava com o simples, não era vaidoso. Jesus falou assim, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Sendo o rei do universo, Jesus suportou tudo, a tal ponto de falar, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice. Ou seja, estava pesado, mas ele falou, seja feito à vontade. Então, nós vemos o retrato do que o amor é e o contrário do que o amor não é em Jesus. Jesus, por isso que a Bíblia define que Deus é Amor. pronto, porque ele é o resumo disso tudo. E essas são características que nós precisamos ter, mas não é natural nosso. Nós somos infectados pelo vermezinho chamado pecado. Ele é antinatural em nós. Mas se a gente clamar a Deus, ele há de fazer Amém. um milagre. Amém. Bom, fé, esperança e amor. O principal deles, O amor. segundo Paulo, é o amor. O que vocês têm a me dizer dessa lição de quinta-feira? Nós já estamos na lição de quinta-feira, já está voando o tempo. Passa rápido. O assunto é bom, está voando. O que vocês têm que me dizer? Fé, esperança, amor. Tudo isso é importante? Tudo isso é importante. Mas o amor, ele faz parte da essência do caráter de Deus. É mais importante, né? E por fazer parte, né, do caráter de Deus, essa essência de Deus que é amor, o amor ele é eterno. Ele jamais acaba. Porque o amor de Deus por nós é um amor eterno. Deus nos amou. E tem um texto bíblico até que a lição traz também. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Interessante, né? E fé é importante, esperança é importante. Mas mesmo sendo, Deus nos dá várias características dessa aí, mas de todas essas três, fé, esperança e amor. Mas o amor é mais importante, sabe por quê? Fé vai passar. Nós não vamos precisar de fé quando estivermos na presença de Deus. Não, ele já vai estar ali, né? Esperança para quê? Já vai ter estado o melhor do melhor, mas o amor vai permanecer. Por isso que Deus é amor, porque Deus é eterno, o amor é eterno. O amor ele é essencial e o amor é o vital, porque o amor não passa. Fé vai passar, esperança vai passar, mas o amor é eterno. Interessante, se você perdesse hoje, imagine que hoje você conseguisse ter a certeza de que Jesus não vai voltar e de que a sua fé e a sua esperança é vã. Para que viver? Você entende como que a fé e a esperança é importante? Sem a fé e a esperança, não tem motivo de estarmos aqui. Aí sim. Comemos, bebemos, porque vamos morrer. É isso. Para que mais depois? Mais nada. Agora, mas mesmo assim, tendo esperança e fé, de um depois, o amor permanece, mesmo depois. Fala, que nem um amigo meu fala, estamos juntos até depois do fim. Isso é bom demais. Estamos juntos até depois do fim. O amor, justamente, vai estar conosco até depois do fim. Que bênção. Tem alguma... Eu queria aqui dizer que a maior prova da sinceridade do cristianismo, né, um cristianismo sincero, verdadeiro, é o amor. Muitas pessoas se apegam às formas, à religiosidade, de tradições, sem amor. E isso nada serve. Então, a minha religiosidade, ela não pode se restringir apenas a formas e à exterioridade. Mas essas ações todas de religiosidade, de piedade, elas devem ter um impulso interior que venha desse amor genuíno, que é um ato da graça de Deus na nossa vida. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque é muito fácil, pastor, a gente se apegar, sabe, a tradições e costumes e achar que porque eu faço direito, porque eu obedeço e porque eu, talvez, aos olhos humanos, né, as pessoas se acham como sendo um modelo a ser seguido de um cristão, eu diria que a gente precisa reavaliar isso. Porque a sinceridade do cristianismo, a maior prova de um cristianismo verdadeiro e sincero, é uma pessoa que ama e demonstra esse amor através de atitudes, palavras e ações. É o que eu ia completar. Esse amor na prática. Não é só na palavra, não, né? Não, porque hoje o povo consegue falar de um amor ideal, um amor platônico, um amor... Não, é o amor na prática. E fé e esperança
só faz sentido se tiver o amor na prática. O amor na prática evidencia quem tem fé e esperança. Tem muita gente que diz que tem fé, tem esperança, mas a prática é ao contrário daquilo que ele diz que é, ou que faz. Anula tudo. Imagina uma moça que diz para o rapaz, você me ama, e diz, eu amo, então vamos casar. Não, não quero Não, de jeito nenhum. Que amor é esse? É um amor platônico, mas não é um amor que tem atitude de conviver junto. Então, assim, é um amor prático, vivido, ação, feito primeiro por Deus, é o que eu faço para com Deus e o que eu faço para com o meu próximo. Lembrando que obras não salvam, mas evidencia quem está salvo. Testifica o que tem dentro. Olha que lição maravilhosa, que lição fantástica. Eu falei para você, tomara que chegue no final da lição e essa lição mude você. E essa lição faça com que você seja aquela pessoa que Jesus está te estendendo a mão, puxando do chão, dizendo, filhão, eu conto contigo. Eu vou te oferecer pelo meu espírito o amor para você repartir com todos que cercam. Olha só, agora vamos voltar para o versinho. Eu quero só mais 2 textinhos que eu quero ler lá que está na lição de sexta-feira. 1 Coríntios 13 diz, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Como vocês falaram, fé, esperança é válido. Precisamos de mais hoje. Estes 3, porém, o maior deles é o amor. No livro Exaltai-o, que é uma meditação matinal de 1988, diz assim, o ardente e consumidor amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Vou repetir. O ardente e consumidor amor de Cristo pelas pessoas que perecem é a vida de todo o sistema do cristianismo. Ou seja, o amor de Deus arde em prol daquele que peca. Por isso que Jesus falou na pessoa, lá no Velho Testamento, tenho eu prazer na morte do ímpio? Não, de jeito nenhum, porque arde esse amor. No livro Educação, página 79, diz, somente o amor que se origina no coração de Cristo pode curar. Que legal, né? Busque em Cristo, sabe? Faz o que... Chega para Jesus e fala, Jesus, tem uma música do Heróis dos Reis que eu acho bacana, essa frase eu acho bacana, eu uso na minha oração. Desejo amá-lo mais. Seja esse o teu pedido para Deus. Deus me ensine, me ajude a amá-lo mais. Porque se Jesus nos ensinar a amá-lo mais, minha nossa, nós vamos amar o nosso irmão, nós vamos amar a nossa família, nós vamos amar o nosso vizinho, nós vamos amar os chatos, os bonzinhos, vai ser uma bênção. O amor de Cristo, eu quero terminar somente, o amor que se origina no coração de Cristo pode curar. Sabe aquela feridinha que você tem de mágoa com alguém que um dia fez alguma coisinha errada por você? Peça para Jesus. Você vai ver que você vai sorrir. A vida vai ter novo sentido. Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado por essa lição maravilhosa. Obrigado por Coríntios 13. Obrigado pela inspiração que o Senhor deu para Paulo para chegar ao êxtase desse capítulo que fala do amor, para que a gente possa entender que o Senhor é o amor em pessoa, porque o Senhor é a essência disso. E nós rogamos, por favor, que o Teu Santo Espírito habite em nós, para que nós possamos usufruir desse amor e compartilhar dele com todos. Por favor, Deus, nos abençoe, nos guia e esteja com os nossos familiares também, com todos que nos assistem, não importa se é agora, se daqui a 1 ano, 2 anos, mas que todos possam sentir-se tocados pelo Teu amor. É o que nós suplicamos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Pastores, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado, Kevin. Eu tenho uma coisinha para falar para você. Eu tenho uma surpresa para a lição da semana que vem. Eu não vou contar, tá? Você vai ter que assistir na semana que vem para você ver se eu vou ter 2 personagens muito melhores que esses, tá bom? Que Deus abençoe você. Até na semana que vem. E aqui, ó, nem só de pão viverá o homem, ou sobreviverá, né? Porque nós estamos nessa fase já aqui, né? Mas sim pela palavra de Deus. Tenha ela no coração. E Deus vai te trazer alegria que transforma. Deus te abençoe e até a semana que vem, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, nesse mesmo tudo, dá o seu like e compartilhe, porque senão nós vamos pegar você na esquina se você não fizer isso, tá? Um beijão.